Cidades perdidas, construções douradas, tesouros escondidos, civilização com tecnologias naturais. Muitos assuntos assim nos deixam curiosos em saber se realmente elas existem, lendas contadas e muitas repercussões sobre o assunto estão sendo levantadas. Sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos contar a história da cidade de Akakor. Seria ela mais uma lenda? Vamos tentar entender quem foram os protagonistas dessa história e que tomou enorme proporção. Vamos começar com o jornalista Karl Brugge. Preste atenção nessa história. Pouco antes de sua morte no dia 2 de janeiro de 1984, o jornalista alemão sediado no Rio de Janeiro havia decidido se aposentar precocemente para colocar em prática um projeto antigo: encontrar a cidade perdida de Akakor na Amazônia. A história está apenas começando. Deixe seu like, inscreva-se no canal. O misterioso lugar atrai até hoje curiosos e turistas, guiados por Tatum Canara, um alemão que se diz filho de uma freira e herdeiro da cidade e de seus habitantes igualmente fantásticos, os Uga Mongolala. Eles teriam sido escolhidos pelos deuses e se estabelecido na região há 15.000 anos. Não há notícia de que alguém tenha visto a cidade. Curioso, Brugge tinha muito pouco jeito de alemão. Era um jornalista furão, diz Jorge Bodansky. Queria saber de tudo primeiro, com exclusividade. Andava na Amazônia como se fosse um nativo, comia farinha e dormia em rede. Cineasta e repórter conheceram-se na Alemanha, em 1971, durante uma época de trabalho na Rádio da Baviera. Brugge queria vir para a América do Sul, mas ser correspondente demandava matérias com imagem. Entrou em cena Bodansky. A parceria durou muitos anos e muitos trabalhos, especialmente numa porção do continente sacudida por tensões políticas e golpes. Como em outros momentos, o misticismo e os limites do fantástico atravessaram o caminho de Bodansky e seus colegas na Amazônia. Dessa vez, conduzidos por um outro alemão, Hans Richard Ganterau, que se apresentava como Tatum Canara. A caminho de Akakor. Para contar a história, o ano de partida é 1972. Karl Brugge encontrou Tatunka no bar, em Manaus, por meio de um militar que tinha alguma função de comando na região da Amazônia. O relato, junto com a história que fisgou o jornalista até o fim de sua vida, está em A Crônica de Akakor, livro que Brugge escreveu a partir da convincente oratória de Tatunka. Filhos de deuses, os Mongolala reinaram por milênios em plena floresta, e o alemão que dizia ter nascido entre índios era seu herdeiro. Extraterrestres, discos voadores, pirâmides, Machu Picchu e todo tipo de coisa passaram a fazer parte da mitologia a cada conversa. A Crônica de Akakor é testemunha perante a história do mais antigo povo do mundo, desde o início, a hora zero, quando os primitivos mestres nos deixaram, até o momento atual, quando os bárbaros brancos estão a tentar destruir o nosso povo, diz um trecho do livro. Vale destacar que, apesar de ser mencionada, a crônica nunca apareceu. Após registrar muitos relatos, Brugge pediu a Tatunka para conhecer a cidade. Antes parte de um império, Akakor estaria protegida no subterrâneo da floresta. Um sistema complexo de túneis garantia parte de sua proteção, e apenas Tatunka sabia o caminho. Como precisava de imagens para o registro, Karl Brugge pediu a Bodansky que o acompanhasse. O diretor foi cético desde o princípio. Estava claro que havia um esperto vendendo histórias sobre uma cidade fantasiosa, mas a riqueza de detalhes intrigava e valia a viagem. Durante os preparativos para a viagem até Akakor, os repórteres deixaram Tatunka tomando conta do barco enquanto iam a um bar. Na época, o som era registrado com um aparelho chamado Nagra, que permite sincronizar imagem e som na edição. De volta ao barco, ouviram de Tatunka que alguém havia entrado no barco e roubado o microfone, um aparelho caro e aparentemente sem interesse para o meio da Amazônia. Época de seca, o Rio Negro estava baixo e a embarcação ameaçava encalhar. Em dado momento, o condutor disse que era impossível continuar. Muito ágil, Tatunka se ofereceu para, com a câmera fotográfica de Brugge, registrar a chegada e a cidade. Meses depois, Tatunka chegou de caminhão ao apartamento de Brugge em Ipanema, no Rio, para devolver a câmera. Ele mostrou um filme totalmente velado, disse que existem elementos extremamente poderosos e magnéticos que queimaram, velaram o filme.
Mas disse que ia preparar uma recepção melhor para quando voltássemos. E pediu dinheiro para o combustível até Manaus, conta Bodansky. Publicado em 1976, A Crônica de Akakor, de Karl Brugge, recebeu um prefácio especial. Na década de 1970, extraterrestres estavam em alta, e o autor de Eram os Deuses Astronautas, Erich von Däniken, escreveu a seção, comovido e impressionado com as coincidências entre sua obra e símbolos de Akakor. Na década de 1970, extraterrestres estavam em alta, Erich von Däniken era o autor de Os Deuses Eram Astronautas, comovido e impressionado com as coincidências entre sua obra e símbolos de Akakor. Na viagem de 1972 que a embarcação encalhou, Tatunka estava lendo o livro Os Deuses Eram Astronautas, publicado em 1968, que fazia grande sucesso. Enquanto ele lia o livro, copiava símbolos. Logo após entregou-os para Brugge e disse serem símbolos da escrita dos seus parentes amazônicos. Quer dizer, os símbolos que Tatunka entregou a Brugge foram clonados do livro. Na época, Bodansky registrava seu trabalho com uma câmera Super 8, já que o material bruto ia para edição na Alemanha. No vídeo está o registro da viagem para Akakor que encalhou, com Tatunka, de cabelos pretos para trás, e Brugge, de cavanhaque. Um fato curioso é que Brugge narrou essa história em um programa de rádio de Munique. Porém, a viagem inacabada ganhou outras cores na narração de Brugge. Tempestades, barco virado e perda de equipamento encheram a história de heroísmo. Além disso, Akakor havia sido encontrada. Felizmente, lembra o diretor, o colega emocionado omitiu seu nome, como fez também na crônica, de 1976. Sempre tem algo esquisito. Apesar de curiosas, as histórias de Tatunka e Akakor são rodeadas de mau agouro. Em 1990, o Fantástico, programa da Rede Globo, fez uma matéria que cruzava informações e entrevistas na Alemanha com os mitos e causos que Tatunka vendia e ainda vende. Procurado pela polícia alemã, negou sistematicamente a reportagem ter cometido os crimes dos quais era acusado. Entre eles, o desaparecimento de 3 estrangeiros que seguiram em expedições junto com ele para ver a cidade perdida. O Tatunka é um fantástico contador de histórias, merece ser aplaudido por isso, por inventar tudo e juntar isso para conseguir vender a jornalistas sérios, afirma o diretor. Invariavelmente, porém, as histórias acabam de um jeito esquisito. Foram muitos desaparecimentos, mortes e brigas de pessoas que compraram a ideia de Akakor. Obcecado por descobrir a cidade e dar o furo de sua vida, Karl Brugge não se contentava em manter a relação de dinheiro por histórias de Tatunka. Em 1983, pediu uma aposentadoria precoce da rádio alemã, algo esquisito para um posto cobiçado de correspondente na América do Sul, e fez da descoberta o objetivo de sua vida. Bodansky estava em Angra dos Reis, numa região de praias do estado do Rio de Janeiro, quando soube que o colega daria uma recepção em Ipanema para apresentar seu substituto na rádio. Naquela época, os jornais demoravam um pouco a chegar. Parou num posto para tomar um café e por acaso passou na banca de jornal. Viu a manchete: assassinado correspondente da televisão alemã em Ipanema. Não acreditou. Era o Brugge morto. Em vez de ir ao coquetel, foram ao enterro dele. Imediatamente, as notícias giravam em torno de uma conspiração que teria causado a morte de Brugge, talvez por sua ligação com Tatunka e Akakor, talvez pela tatuagem de tartaruga que o jornalista fizera, igual a de Tatunka poderia ser uma marca dos escolhidos. Bodansky nunca acreditou nisso. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade violenta, e o assaltante que disparou contra Brugge, um garoto, pode tê-lo feito por acidente. O detalhe é que o jornalista passava ao seu substituto uma dica importante e nunca reagir a um assalto. Trambiques à parte, Tatunka Nara é uma figura que navega exatamente no limiar entre ficção e realidade. É uma história macabra, inconclusa, todo mundo que entrou nessa não conseguiu, foram dezenas de pessoas dizendo agora vou achar e ninguém resolveu nada, diz o diretor. David Pennington, técnico de som que trabalha com Bodansky, também viu a figura de perto. Em certa ocasião, perto das festas de Natal, ele estava em Manaus, e sabendo da história de Tatunka, passou em sua casa, em Barcelos, também no Amazonas.
Pennington passou o Natal na casa de Tatunka Nara. No meio da noite, talvez para contribuir para a aura de mistério que envolve o chefe alemão dos índios Uga Mongolala, um avião pousou perto da casa. Pennington conta que, com uma lanterna, Tatunka disse, ninguém sai, conversou com alguém, pegou uns pacotes e o avião decolou. Imagine o Tatunka em Barcelos, com uma árvore de Natal bem alemã, velhinhas, enfeites e algodão imitando a neve, cantando Noite Feliz em alemão, conta Jorge. Pessoalmente, Tatunka é simpático e charmoso. Convence as pessoas a irem para Kakor em 5 minutos. O que seria Tatunka? Um trambiqueiro ou um personagem? Ele não tinha nenhum trabalho, e nada sobre ele que dissesse é isso que esse homem faz. Há rumores até mesmo de que Tatunka era informante da polícia em Manaus, o que lhe garantia andar armado e circular tranquilamente em plena ditadura militar. O que me interessou aí é justamente essa não definição, eu ficava muito intrigado, lembra o diretor, quando menciona a relação de Brugge, que sabia estar sendo explorado, mas continuava a buscar mais informações. Entre as muitas coisas que Tatunka é e não é, e vivendo de maneira modesta, como contam vídeos, muitas reportagens e até um filme de Indiana Jones, ele representa um desejo. Talvez o mesmo desejo que levou Heidi Mosbacher, outra alemã, a se tornar mãe de preguiças na floresta, mesmo que represente um lado mais sombrio dessa vontade. É na Amazônia, uma das últimas fronteiras no território e na imaginação das pessoas, que lugares como Akakor, Eldorado, Ratanabá e tantos outros podem existir. Não se pode dizer é um espertalhão que está vendendo a história por dinheiro ou por visualizações na internet, há mais coisas envolvidas aí. Ainda existirão muitas cidades escondidas, tesouros não encontrados, histórias mal contadas. E você? O que acha disso tudo? Deixe seu comentário, se gostou compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir, esse vídeo é dedicado a você que chegou até o final. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo.